Irmãos, que Jesus abençoe a nossa noite, onde vamos buscar o aprendizado do mês, que é falar sobre o amor. Semana passada o Jorge trouxe muito bem nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que é a mãe da humanidade. E aí nós vamos buscar hoje o amor como uma energia criadora, né? Vamos fazer assim um início de Maria de Nazaré no plano físico e espiritual, para a gente falar de fecundidade, e depois nós vamos falar da fecundidade do Evangelho. Então, quando a gente fala de amor de mãe, né, Dia das Mães, como o Jorge trouxe a semana passada tão bem, a gente já lembra, né, a nossa fertilidade, a nossa, né, o nosso filho, né, tanto como os pais e mães, vem a nós a Vamos ver se eu consigo tirar isso daqui. Vem a nós a palavra fertilidade, né? Mas o que é fecundidade, né? É a condição do que é fértil. Fecundo é fértil, fertilidade. O sentido figurado é a capacidade criativa, a inspiração. O sentido figurado, ele se aproxima mais ao evangelho. E, em biologia, é a quantidade mesmo de gametas ou sementes produzidas por um organismo. Quer dizer, no plano material, essa ligação de filho tem muito a ver com mãe, né? Mas lá no livro há 100 anos, da AME, que a gente trabalhou todas as potências da alma no passado, aquele livro de Leon Denis, lá tem a potência da alma amor, que é o tema da palestra do Jorge da semana que vem. E tem este parágrafo, olha, distante do evangelho e apegados à vida material, nos defrontamos com nossa futilidade e abraçamos a cegueira das verdades do Pai. Abraçamos a cegueira, né, das verdades de Deus. E nesta cegueira, ele fala assim, confundimos amor com paixão ou atração sexual. Confundimos o amor com um interesse cheio de cobranças, confundimos o amor como se fosse um domínio e uma exclusividade entre as pessoas. Então, a maternidade nos traz muito isso, né? Essa cegueira, esse domínio, essa exclusividade, esse sentimento de posse, cheio de cobranças. E a fecundidade que Deus nos apresenta, né? Então, aqui eu estou falando na vida material, lá no Evangelho também tem um significado. Qual seria esse significado com relação ao tema amor que nós estamos estudando? Então, eu coloquei aqui que a música Maria de Nazaré, que o Jorge canta tão bem, para a gente analisar um pouquinho esta mãe Maria da vida material e espiritual. Então, a mãe Maria de Nazaré, analisando no plano físico. Então, o Jorge canta aquela música de Maria de Nazaré, Maria me cativou. Aí tá lá. Na música tá dizendo, olha a Maria de Nazaré no nosso plano físico. Maria fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, né? Então, Maria, quando recebe essa gestação crística, né? Ela diz para Deus: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, aquele amor ali da Ame está dizendo que nós estamos cegos aos olhos do Pai. Maria, quando recebe Jesus, né? Ela diz: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Então, Maria só viveu para o seu Deus, Maria do povo meu. Ela nos deu, como o Jorge trouxe, um exemplo de ser mãe, né? Um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar a paz. Quando a gente fala que Jesus é caminho, verdade e vida, Maria é um modelo de mãe para nós no plano material. No plano físico, analisando ainda essa mãezinha no plano físico, a Igreja Católica tem vários nomes, eu coloquei até igreja, religião, porque são muitas, que falam das 7 dores, as 7 espadas que transpassaram o coração de Maria. Por que eu citei? Porque é uma visão do mundo material, né? O Jorge falou da profecia de Simeão, que foi aquela história que eu contei do Natal do ano passado. Todo mundo diz, né? Então, Simeão e o menino, né? Pelo irmão X, está nesse livro no roteiro de Jesus, irmão X relata o que Simeão, no plano espiritual, falou daquele encontro, né?
ele disse: Poxa, menino, por que que você nasceu na palha e não no ouro, né, num castelo? Como você irá nos ajudar? E quando ele entrega Jesus, e Jesus bate com a mãozinha no coração dele, né? Rindo, sorrindo aos 3 dias. Então, ele só vai entender essa posição do mundo material e espiritual depois que ele desencarna e relata isso para o irmão X. Então, quando Jorge falou que a profecia de Simeão foi que uma espada ultrapassaria o coração da mãe. Na igreja, em outras religiões, são 7 espadas. A primeira é essa do filho, que veja, um bebê com tanta responsabilidade. A segunda é a fuga da família sagrada para o Egito, né? Herodes queria matar todos os recém-nascidos e eles fogem para um outro lugar que nem a língua eles falavam. Então, imagina a angústia dessa mãe. Depois foi o desaparecimento do menino Jesus durante 3 dias. Eles iam sempre a Jerusalém para comemorar a Páscoa, e Jesus se encanta lá pelos homens da lei que liam, né, nas grandes igrejas da época, né, Sinédrio, e ele fica lá com eles estudando por 3 dias. Imagina o desespero da mãe procurando o filho. Depois, a quarta dor é o encontro de Maria quando vê Jesus caminhando com aquela cruz pesada. A quinta dor é o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. E a sexta dor é Maria recebendo o corpo do filho quando ele foi retirado da cruz. A sétima dor é o sepultamento do corpo de seu filho. Então, veja no plano material quantas dores esta mãe que fez o filho andar, que fez o filho falar. Eu li e pensei assim, não, foram muitas mais dores, mas como passar por todas essas dores e provações, não dizendo: Senhor, eis aqui a sua serva, que seja feita a sua vontade, né? Então, eu coloquei algumas fotos aqui de Jesus na manjedoura, Jesus com aninho, Jesus com 2 aninhos e pouco aprendendo a rezar, Jesus já com 6 anos, depois ele com 12 ajudando o pai na carpintaria, e ele moço de 20 e poucos anos abraçando a mãe Maria. Que lição de amor desta mulher, não é verdade? No plano físico. Amou e procurou aceitar suas dores e sofrimentos como um aprendizado que Deus nos disse, né? E Deus diz que diante dessa fé que colocamos na mão dele, como ela disse: Senhor, seja feita a sua vontade, o que ele nos daria? Ele nos dá paciência, resignação, coragem. Está lá no Evangelho. Pedir e abrir-vos-á, né? Para a gente pedir ao Pai. Então, a fé que ela tinha: Senhor, seja feita a sua vontade. Durante todos esses sofrimentos no plano terra, ela teve de Deus a força para ter paciência, resignação e coragem. E Jesus já, né, ali na crucificação, homem, quando ele desencarna, ele fala para ela: mulher, eis aqui os seus filhos, dizendo que ela seria a nossa mãe da humanidade, né? E no plano espiritual, no plano espiritual, assim, antes, Maria, então, depois de Jesus, ela acompanha João Evangelista, ela recebia muitos na casa, mas ela nunca teve a visão que todos tiveram de Jesus, né? Então, está lá no livro Boa Nova, um capítulo dedicado só à Mãe Santíssima, de Humberto de Campos, tem uma frase assim que ela dizia: de vez em quando, Jesus parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. Então, era em sonho que ela encontrava o filho querido que nunca ficou longe. E lá também tem a história de que ela atendendo, né, recebendo aquele monte de gente que queria ver a mãe de Jesus, um morador de rua, como que a gente fala, um pedinte chega até ela. Miramês cita que é um velho. Eu peguei um parágrafo da narrativa, o momento dela retornar ao plano espiritual e Jesus a acolher. Então, o Espírito Miramês, uma narrativa semelhante à de Humberto de Campos, cita: por último, vinha um velhinho com muita dificuldade de andar e ela, à espera, com piedade, teve vontade de ir ao encontro do ancião. O velhinho se aproximava lentamente. Maria sentiu um perfume diferente, uma fragrância que lhe comoveu a alma, que somente a presença do seu filho a fazia sentir. Parecia que a imagem de Jesus saía da cabeça do ancião, de modo que ela poderia tocar-lhe e sentir a sua magnânima presença.
nunca desamparada, sempre nos sonhos, recebendo a força do filho, né? Ela agora encontra Jesus. Maria pegou as mãos do ancião e sentiu vontade de beijá-la, o que fez com ternura. No mesmo instante, notou o sinal dos cravos, dos pregos que foram na mão, a cicatriz de Jesus. Olhou para os pés e viu a mesma coisa, as marcas, né? Ergueu a vista e certificou-se que realmente era Jesus, o seu filho do coração. E Jesus diz: Vem, mãe, meu pai quer que sejas a rainha dos anjos no meu reino, né? A gente sabe que Jesus está num mundo de espíritos puro e veio a esse mundo de provas e expiações para que sejamos, usemos o caminho, assim como sua mãe Maria, né? Então Jesus veio buscá-la em seus últimos dias terrenos para ser a rainha dos anjos no seu reino, né? Por amor. Então, vocês vejam que diante dessa história, a gente vê, né, que Maria é resgatada pelo filho. Então, nós temos essa ligação com a espiritualidade. E vai trabalhar, ela que intercede junto a Deus por nós, vai trabalhar numa fraternidade, que é a Legião dos Servos de Maria, no plano espiritual. E aqui, né, como diz a obra Memórias de um Suicida, que o Jorge falou, ela trabalha no Hospital Maria de Nazaré, apoiando os suicidas e as mães deste, porque ela é a mãe da humanidade. Então, vejam, gente, quando um espírito de verdade, lá no capítulo 3 do Evangelho, abordando o tema caridade moral, diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. O que Maria mostra para a gente? Este amor e esta dedicação, tanto ao filho como ao próximo. Então, amar ao outro, como Jesus nos mostra, né? Ele vem até a mãe, é um princípio de Deus, né? É o maior mandamento, como aprendemos. Então, lá no plano físico, a gente viu Maria trabalhando, criando Jesus, com todas as suas dores, teve resignação, teve paciência e coragem para passar por tudo aquilo. No plano maior, os espíritos também informam a Kardec: que amor é esse, né? De mãe, que extrapola os limites, né? Nós mesmos podemos ver aí, enquanto mães, como nós somos apegadas, né? Esse nosso amor de mãe ultrapassa os limites. Quanto essa irmã, quanto Maria, né, aguentou nessa criação de Jesus. Então, lá, nas obras de Kardec, na parte terceira das leis morais, está lá a lei de justiça, amor e caridade. Né? Tudo que a gente faz, a gente vai passar por essa lei. Existe a lei de amor. Isso que a mãe tem lá no livro de 100 anos, que a mãe considera o filho como uma posse, né? Maria entendia que Jesus era de todos e Jesus deu a sua mãe para todos. Então, Kardec pergunta assim para os espíritos: esse amor desenfreado, como eu li lá na frente, por interesses, né, que a gente não viu isso entre Maria e Jesus, mas o nosso, né, como se o filho fosse nosso, pertencesse a nós, o filho dá trabalho, é culpa minha. Então, eu falo assim: este amor de mãe é uma virtude ou é um sentimento instintivo? Instintivo é aquele do animal, né? Que ele acolhe os filhinhos enquanto é pequenininhos e depois libera eles para o mundo, não é isso? A espiritualidade diz que na mãe, no ser humano, ele é virtude e ele é sentimento instintivo. Uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor e a seus filhos no interesse da conservação dele. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Então, o animal precisa mamar na mãe, né? Nós não, nós temos uma ligação maior com os nossos filhos. E nos animais ela cessa quando eles não são mais de cuidado. E nós vemos mães aí sofrendo, né, com os problemas dos filhos de 30, 40 anos, e é interessante a gente pensar o que Leon Denis falou lá na frente, porque o nosso amor é de posse. Ou a gente pensa na atração sexual ou posse. Assim como eu estou querendo dizer hoje, que a gestação da mãe acontece ali no período de 9 meses e pela vida inteira com o filho. Mas nós também temos uma gestação no Evangelho.
E aqui Kardec explica que a infância, essa angelitude, essa infância, que quando essas crianças não necessitam mais da proteção, dessa assistência que lhe foi dada durante, e aqui ele fala que foi durante 15 ou 20 anos, achei muito, seu caráter real e individual se revela em toda a sua nudez. Então, esse filho vem para a gente e nós ali o amamos, e se o nosso amor for confuso, como Leon Denis falou, um amor de posse, esse instinto que esse filho tem, então ele fala, permanece bom se for bom, mas se irisa, quer dizer, reaparece, brilha suas más inclinações, sempre de nuances que estavam ocultas na primeira infância. Então ele traz aquela individualidade dele de vidas passadas, e se ali tem um egoísmo ou algo assim, vai aparecer depois desse tempo, né? Então a mãe, muitas vezes, eu coloquei aqui, ela é responsável pela educação, essa educação de amor, este amor que Jesus e Maria nos ensinou, né? Não devemos, nós temos responsabilidade sobre essa criança, mas nem tudo está no nosso controle. Porque aquele amor de posse, aquele amor de sentimento que fui eu que instruí, que fui eu que dei, e hoje eu não aceito um filho nas drogas, eu não aceito um filho agressivo, um filho suicida, não é da nossa responsabilidade. Estamos juntos para ajudar esse espírito a se desenvolver. Este é o amor maternal, né? No capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, está lá a parentela corporal e parentela espiritual. E ele diz no item 8, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Enquanto o espírito já existia antes da formação do corpo, ele já existia antes, não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o corpo, o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, quando eu coloquei ele na frente, Maria e Jesus, com a caridade moral do espírito de verdade, ame o outro como você gostaria que fizessem a você. Foi isso que a gente viu ali na mãe e no filho. Todos trazendo o bem para uma humanidade, o planeta Terra. Ela é exemplo de amor e Jesus também. Então, aqui, o honrar pai e mãe está dizendo que a nossa parentela corporal é uma ligação nossa com a vida material, mas que os espíritos já existiam, né? Então, nós temos o laço de sangue, que é aquele cadinho onde a gente vai aprender todas as coisas para fortalecermos os laços do espírito. Maria disse, vamos nos lembrar sempre, eis aqui a sua serva, se cumpra em mim segundo a tua palavra. Para ser esse exemplo de mãe, Maria de Nazaré, amada e sublime de Jesus, é reverenciada como exemplo de amor, dedicação, renúncia e sacrifício. Então, quando a gente recebe uma criança para educar, nós temos o exemplo dessa mãe amada por todos nós, a mãe de Jesus, que é o exemplo de amor porque se dedicou, renunciou a muita coisa e teve lá e se sacrificou pelo seu filho. Então, a maternidade, ela é uma fecundação física, mas nós temos aí, nesses exemplos de Maria e dentro do Evangelho, a fecundação espiritual. O fortalecimento do espírito, não é isso? Então, fecundação é fertilidade, é criação, é produção, mas fecundação é energia criadora da vida, tá? Então, eu peguei o livro Missionários da Luz, porque quando a gente fala de energia criadora da vida, a gente pensa na reencarnação. Nesse mundo, né, nessa nova oportunidade que a lei divina nos dá. Então, no livro Missionários da Luz, está lá, é uma história do Segismundo, ele vai reencarnar, é um modelo de reencarnação planejada, envolvendo essa energia criadora que é a fecundação da espiritualidade, que vai unir ali desafetos desajustados, porque o Segismundo, em vidas anteriores, ele teria tirado a vida da Raquel e do Adelino, que são os pais dele nessa encarnação. Então, a reencarnação estimula uniões, mostrando todo o processo dessa fecundação, que a gente pensa que a maternidade é só uma fecundação física, mas ela é espiritual,
oportunizando uma nova história de vida e progresso. Cada vida é uma oportunidade de vida e progresso, né? Então, nós somos mães e estamos em evolução e crescimento, mãe e filho. E quando a gente se une pelo amor, essa lei divina, que nós vamos ver nessa história, ela é uma lei de justiça, amor e caridade, como Kardec coloca naquele capítulo que eu apresentei. Então, a fecundação, ela é uma energia criadora. Eu coloquei as fotinhas aqui do lado da semente que fecunda o solo, do sol a fecundar a vida física no planeta, da água que fecunda o solo, da abelha, né, que vai fecundar a flor. O Criador, Deus, é a força fecundante de tudo. E é por isso que na reencarnação vem a oportunidade, né? Essa mãe, a gente fala muito de mãe, vai falar das possibilidades da mãe junto à criança, né? Na evolução, nós também estamos evoluindo ali junto com os nossos filhos. Então, o Alexandre é orientador dessa obra, onde está André Luiz, né? E ele vai falar lá da reencarnação e dessa energia fecundante de Deus, dizendo que a gestação ela é mais que sexo, ela é mais que maternidade ou paternidade, para falar de pai também. Ela é amor, esse amor que a gente está falando. E não são mais os atos materiais, é a união de qualidades receptoras e emissoras. Então, essa história da reencarnação de Segismundo traz a reencarnação, tá lá, a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. Então, que papel sublime da mãe, que amor é esse, trazer uma alma a este mundo para crescer, né? A esfera da crosta, a Terra, é uma escola, e o amor, por intermédio de atividades intercessórias, então, por intermédio desses irmãos que nos apoiam, de Maria, que está lá cuidando dos nossos suicidas, de Jesus, que está junto a nós, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Então, a reencarnação nos traz para o aprendizado. E aí, então, Segismundo está muito nervoso porque ele vai reencarnar, mas quem está mais nervoso ainda é Adelino. Ele está numa ansiedade, numa agitação, e aí o papelzinho da mãe Raquel, com o filhinho mais velho, ela ensinou o menino a rezar a todas as noites. E como o menino vê o pai muito desassossegado, ele fala: mamãe, por que não chamamos o papai para rezar? Vamos pedir a Deus que abençoe o papai. Então, a espiritualidade já está ali com aqueles irmãos. Eu coloquei uma foto que eles estão rezando ajoelhados na cama, mãe, pai e filho. E a espiritualidade já está ali com Segismundo e todos os outros apoiando essa reencarnação. E o livro é maravilhoso, porque ele descreve desde do espírito entrando, né, na reencarnação embrionária, né, física, até o crescimento desse espírito. Então, Segismundo está num cantinho, e eles estão vendo que ele também está agoniado, né? E aí ele fala assim: quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparos fraternais, e estou certo de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, aflige-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Então, ele vai reencarnar para aprender, porque em outra vida ele tirou, né, a vida de Adelino para ficar com Raquel, mas anos já se passaram, a lei de causa e efeito, de reajustes, e agora ele está pedindo a oportunidade de uma nova vida, tá? Então, nesse desassossego, a espiritualidade todos os dias ali, é aí que André Luiz está fazendo seu estudo, né? Que as obras de André Luiz, a vida continua, né? Então ele mostra pra gente esse lado espiritual. Ele, a Adelino, ele está assim com uma áurea muito pesada, então ele mantém uma energia, né? E colocaram na foto do livro, achei essas fotos na internet, que a espiritualidade promove um reencontro deles, porque eles firmaram um compromisso iluminativo de voltar como pai e filho, mas eles ainda têm aquela sensação da dor, né, que a outra vida trouxe. Então, quando Segismundo conversa com ele, quebra aquela energia que estava dele, né, diante da prece e diante da solicitação desses irmãos, eles ali se reencontram para efetivar esse compromisso. E aí André Luiz fala assim: como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. Por que eu quis trazer essa historinha? Porque a mãe
ela abraça, né, a maternidade, assim como o pai, né? Mas, por trás de tudo isso, existe uma lei de justiça, essa lei de amor que nós estamos falando, e a caridade. Eu trouxe até a caridade moral, né? Porque olha a justiça de Deus, né? Segismundo tirou a vida em um outro momento, mas ele teve a oportunidade de aprender e hoje ele quer voltar como filho daquele. As angústias acontecem? Sim, mas esses irmãos, a espiritualidade, a justiça de Deus nos apoia em todos os momentos difíceis da nossa vida. Então, a maternidade não é uma união sexual, é uma união de qualidade. É muito mais que o ato físico, é uma energia criadora da lei de justiça, amor e caridade. Não é só receptora, a mãe que recebe, o filho que vai receber esse amor da mãe, não. É uma troca entre os seres para o processo de evolução. É o amor de Deus fecundando novas oportunidades. Como diz Emmanuel, cadeia de vidas que se entrosam na grande vida, né? Então não é, a lei divina não é uma vida só, né? É uma cadeia de muitas vidas nos ensinando que nós somos todos irmãos, nos ensinando a paternidade divina. O filho é meu, eu tenho essa posse, mas nós somos irmãos de outras vidas. O nosso Adelino vai ter o filhinho tão amado, imagina, Segismundo vai ser um filho muito amado, mas antes de ser filho, éramos irmãos, porque somos todos filhos de Deus, por isso que temos que fazer a todos os próximos o bem, né? Não só essa posse de mãe pelo filho, né? Essa energia criadora, né? O sexo e a maternidade é só uma possibilidade dentro dessa energia criadora de Jesus. Então, se a gente for pensar nos astros, que não são seres vivos, existe o magnetismo, né? A lei da atração. Então, no universo existe uma força criadora dos astros. E aí, lá no Livro dos Espíritos, a questão 88A, diz assim: a lei de atração é a lei de amor para os seres inanimados. Então, para os seres que não têm vida, eles têm a lei de atração. Isso é amor, porque Deus plantou esse amor. E a lei de amor é a lei de atração para os seres vivos conscientes. Então, para nós, a lei de amor é estar unido, entendendo essa humanidade, somos todos irmãos. Então, no homem, essa lei de amor vai se depurando, ele vai se tornando menos mecânico e mais consciente, ou seja, essa posse do meu filho, né? De fazer pela minha família, este amor vai ampliando para que eu possa fazer para os outros também, né? Então, entre as almas, o amor é força fecundante que nasce de Deus. Força fecundante. Então, a paternidade e a maternidade, estamos no mês das mães, são tarefas sublimes que possibilitam a outros espíritos aprendizado e evolução. Estes fecundarão novos caminhos. No entanto, não representam os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. Existem outras formas, né, de fecundidade. Então, a gente tem o evangelho para pensar na fecundação e no evangelho. Almas fecundas que entendem o amor como não essa posse, sim esse dar, né, mais do que receber, são almas fecundas dos ensinamentos do Cristo, usam o amor para produzir vidas, para junto, né? Juntar outras vidas. Então, as almas fecundas dos ensinamentos do Cristo usam o amor para produzir vida, junto a outras vidas. Vivemos todos juntos. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós temos meio de extrair mais luz e alegria daquilo que já se encaminha por si só, que é a maternidade, que é a paternidade. Fecundar vidas acontecerá de qualquer jeito, né? Porque nós temos o nosso compromisso eliminativo, mas o Evangelho nos ensina a fecundar mais através do amor e da caridade. Então, o Evangelho é um movimento de fecundação, de extrair mais luz do que já se encaminha, né? Então, nós já estamos aqui. E a partir do momento que a gente começar a fecundar o Evangelho em nós, nós vamos ter uma maternidade divina. Entre a nossa vida e a vida plena de Jesus, temos muito de abundante a gestar, né? Não são só 9 meses, são muitos meses. No livro Nascer e Renascer, tem um texto da obra maior, essa obra de amor, né? Todos os serviços do cristianismo na Terra são plantações de Deus, né, do céu,
no escuro solo humano. Nós temos ainda um solo meio escuro dessa posse do filho, né? De não aceitar as dificuldades e as dores, lembrando de Maria, Senhor, eis aqui a sua serva, e de todas as dores que ela passou, né? Então, os serviços do cristianismo na Terra são plantações do céu fecundando o bem e a luz na gleba da experiência. Então, todo o movimento do Evangelho visa a nossa evolução com a fecundação das ações do bem. É muito bonito. E aí existem outros tipos de fecundação. Vou dar exemplo. Chico estava muito triste, ele queria casar e ter uma família, como os irmãos tal, e Emmanuel pergunta para ele, quantos filhos você já tem? Ele já tinha filhos. Cada livro que produziu é um filho. E quantos filhos e netos serão fecundados por estes livros, por estas ideias transmitidas no livro? E quantos filhos despertarão com as suas mensagens e frutificarão por suas obras? Então, fecundar, está na hora da gente pensar na fecundação e na maternidade, na paternidade, como possibilidade de fecundação do amor a outras pessoas, a outros irmãos. E eu trouxe Maria Dolores, né, naquele texto do Judas, que tinha o sonho de formar o Lar das Meninas, formou, adotou 6 filhas, e ela fecundou esse amor do Evangelho, porque ela nos dá uma lição de amor ao próximo através da caridade moral. Também é mãe. Então, é possível a gente contar quantas sementes há num fruto. Se eu quiser pegar a semente aí e contar, eu vou descobrir que tem 1.248. Mas não é possível contar quantos frutos há numa semente. Uma sementinha deu esse tanto de laranja aí. Então, quanto que Chico, quanto que Maria Dolores frutificaram? Isso é fecundação, né? E aí, as sementes do Evangelho são muitas, não dá nem para a gente mensurar quantas ações e quanto amor a gente pode espalhar, né? E aí, Emmanuel traz um texto chamado A Ideia. Ele fala que a ideia é um elemento vivo de curta e longa duração que exteriorizamos de nossa alma, exprimindo criação nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou desajudam, conforme a natureza que venhamos imprimir. Então, nós temos uma ideia, né? O Evangelho nos traz muitas ideias, né? Então, ele começa falando, quando a gente fala em ideia, lembra da luzinha, né? Então, ele fala assim, o bem, fazer o bem é uma ideia-luz, descerrando a vida nos caminhos de elevação. Então, se eu faço o bem, se eu tenho essa ideia-luz na minha cabeça de fazer o bem, eu estou traçando meus caminhos de elevação. Outra coisa que ele fala, a paz coletiva é uma coleção de ideia e entendimento. Então, quando eu penso na paz do mundo, quando eu faço oração das 22 para Doutor Bezerra, eu estou pensando na paz coletiva. E eu estou promovendo o progresso geral. O progresso do outro é o meu progresso. Aí ele fala, é por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de puro amor e fé transformadora. Eu procurei textos de amor e achei este. Ideias de amor puro e fé transformadora, fé fecundadora que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-nos para o reino divino. Ele também fala, eu coloquei aí, que na manjedoura, Jesus implanta a ideia de humildade. Vocês estão entendendo? Então, são ideias, o texto é ideias. A ideia é um elemento de curta ou longa duração que nós exteriorizamos da nossa alma, exprimindo criação nossa, formas e acontecimentos da coisa se realizar. Então, Jesus na manjedoura nos trouxe a ideia do quê? De humildade. E a gente tem essa ideia. Então, vamos mudar as nossas ideias para ações fecundas do Evangelho. Porque ou ela produz o trigo da sabedoria, que agrega para a evolução do ser, ou ela produz o espinheiro, em que nada vai agregar. O Evangelho, no Evangelho, cada passagem do Evangelho, cada ideia fecunda as mentes que acessam aquele conteúdo. Por isso a importância de ler o Evangelho. Não é verdade? Na cruz, fecunda a mente humana, né? A lição, a ideia. Na cruz, Jesus fecunda a mente humana com a ideia de resignação, perdão e amor. Então, quando a gente pensa em Jesus, já vem a ideia do amor. E foi ali na cruz. Então, fecundação, a partir da ideia, nós somos levados a escolher e a gestar
uma vida nova, uma nova vida. A gente sai desse muro de lamentações e entende a dor da mãezinha Maria de Nazaré, que isso é ponte para uma nova vida, né? É uma gestação, isso é uma gestação, que a gente só tem a ideia de que ela seja pela barriga. Existem as fecundações físicas e as fecundações psíquicas. Toda vez que acessamos um livro edificante para um estudo, a gente está fecundando a nossa mente, o nosso espírito. Então, nós devemos ter essa ideia do elemento fecundante, né? Lendo uma passagem do Evangelho todo dia, ouvindo, né? Porque essa ideia, plantadinha no nosso solo, no nosso anseio de aprender, vai acessar o nosso coração. E aí eu lembrei da parábola da semente. Eu li, mas se eu não tenho essa ideia de evolução, de melhorar, que o meu filho veio do meu corpo, mas o espírito dele já existia, nós estamos unidos aqui por amor para melhorar a vida, a semente cai e os pássaros levam. A semente cai nas pedras, num coração de espinho, ou ela cai naquele coração fértil que tem a ideia de Jesus e Maria de Nazaré como nosso caminho de amor e salvação para um mundo melhor. Não é verdade? A parábola do semeador me lembra muito isso. Então, eu estou falando do Evangelho, mas os livros trazem ideias. Todos os livros. É uma telealimentação. Pode ser um livro de Sócrates, as poesias de Camões, de Dante, e principalmente os livros que vêm de Jesus. Então, o estudo constante é essa força criadora que é o amor. Toda gestação exige muito cuidado para não abortar, para não ter um solo duro onde a semente voe. O Evangelho fecunda um novo ser. Ele revela coisas a nosso respeito que são essenciais para a nossa mudança de vida, né? Então está lá Paulo em Coríntios dizendo, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se usarmos o Evangelho na nossa vivência prática, estaremos fecundos de sabedoria. Mas se não praticarmos, abortaremos essa ideia da sua fecundação de um novo ser no modelo de Cristo, né? Mais feliz com a vida, com aquela vida abundante que Jesus nos prometeu, né? Então, a fecundação física, essa da maternidade que a gente fala, elas produzem formas passageiras, mas as fecundações psíquicas, as espirituais, elas perduram. Então, o livro diz assim, as segundas, as psíquicas, prescindem dos cárceres de limitações e não são passageiras, são eternas. Fecundar a ideia no meu espírito, estudar, tudo isso que a gente está estudando está sendo gravado no nosso espírito. Numa nova reencarnação, nós já vamos vir com esse conhecimento, né? As fecundações espirituais requerem mais de nós, regar, proteger contra ervas daninhas. Os problemas vão aparecer. Olha quantos apareceram para Maria, mas ela foi tirando a erva daninha e regando aquilo com a frase: Senhor, seja feita a sua vontade. Nós somos lavradores de nós mesmos, precisamos adubar, regar, mesmo com as nossas lágrimas. Sabe por quê? Ninguém evolui sem desidratar-se. É um mundo de provas e expiações, né? As dificuldades aparecerão. Mas o amor de Deus é o princípio fecundante, né? Há uma fase na vida que a gente vai ansiosamente buscar Deus, e geralmente é na época da dor. Por quê? Por falta de fecundação psíquica, essa fecundação espiritual que o André Luiz está explicando no livro aí que eu comentei, né? Então eu coloquei Jesus abraçadinho aqui com Maria, e os apóstolos perguntavam se ele já havia se alimentado, e ele dizia, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando a gente estuda a lei de justiça, amor e caridade, o alimento do nosso espírito, o nosso alimento psíquico, né, é fazer a vontade de Deus. O processo de estudar o Evangelho é imantação, é igual um imã da nossa mente ao coração das esferas superiores. Vocês viram lá André Luiz na sala com Segismundo, Raquel e Adelino? Ali nasceu uma nova vida, um novo corpo, porque o espírito já estava ali. É uma imantação e toda a espiritualidade ajudando. Então, fecundar é comungar com essa força divina. Como se fosse esse imã mesmo, como se fosse uma imantação. E aí eu trouxe uma frase do livro Ação e Reação,
Porque quando a gente fala de comungar com essa força divina, essas mentes, o livro fala assim, que essas mentes que encarnaram com projetos e se dedicando tornaram-se aptas a receber orientações. Ele está dizendo assim, receberam inspiração e fruto do progresso. Então, o computador, a vacina que foi feita tão rapidamente, são mentes de irmãos que já vieram, né, que já tinham essa bagagem de estudo e receberam essa inspiração, né? Ele fala assim, e ninguém amealha esse patrimônio, né, de evolução a sós. São espíritos que fazem intercâmbio entre mentes. Então, fecundar, imantar, nos alimentar da energia de Deus, desses estudos, de livros edificantes, teremos sempre a ajuda desses irmãos perto a nós. Eu lembrei que na oração da última ceia, Jesus tem uma partezinha da oração que Jesus diz assim, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, nós temos que estar unidos pelo amor, assim como estamos unidos a Deus, que está no nosso DNA, unidos a Jesus para sermos um, fecundar outras vidas com a semente viva do amor, vidas repletas de esperança, como Jesus nos trouxe no Evangelho. Ele fecundou em nós um projeto de nova vida. No mundo de provas e expiação, nós poderemos ter a gestação de um novo ser, porque temos essa reencarnação e essa possibilidade. Então, muito mais do que a maternidade, a paternidade, o Evangelho nos traz uma nova gestação mais ampla, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? É o Evangelho. O Evangelho ele nos aponta o amor, até amor aos inimigos, está lá, né? E nós vamos fecundando em outras vidas a caridade moral, sem julgar, como nós falamos lá no comecinho do mês, Jorge, com esperança, com luz e com coragem. Então, gente, que nós possamos fazer essa gestação abundante, né? Essa nossa vida, né? Junto à nossa mãe, uma gestação abundante, essa vida, né? Acolhendo a semente do Evangelho em terra fértil, onde a gente tem certeza que o amor produz, como diz Emmanuel, o trigo da sabedoria, o pão da vida e a luz do mundo. E eu coloquei o Evangelho aqui para a gente esquecer que o Evangelho, ele é uma gestação, né? Que todos os dias nós possamos agradecer a quem tanto nos ensinou, né? Maria de Nazaré, Jesus, e continua a esperar pela nossa gestação no Evangelho, nosso aprendizado. Gratidão a esses irmãos, a todos os ensinamentos sobre amor que nós temos tido na palestra, e eu finalizo com uma imagem de Maria ensinando Jesus com os 2 aninhos a rezar. E que assim seja, graças a Deus.